Mais um episódio aqui do nosso podcast Carreira e Negócio. E a gente está numa série especial falando sobre crédito. E hoje a gente vai aprofundar numa modalidade de crédito. Vamos falar de startup, vamos falar aqui de mudanças regulatórias. E o tema hoje é a parte de mercado de recebíveis, antecipação de recebíveis. E para falar disso, acho que não tem uma pessoa mais qualificada do que o Henrique, né, que é o CEO da startup Mercado de Recebíveis. Henrique, muito obrigado, cara. Legal, pessoal. Obrigado, Jorge, pelo convite. É muito legal estar aqui com você. É uma honra compartilhar um pouco aí da nossa jornada e da nossa experiência. Então, deixa eu começar aqui com, acho que uma pergunta mais básica, e para quem está assistindo até ter essa percepção, como funciona o mercado de recebíveis, né? O mercado como um todo, né? Antecipação de recebíveis e tal. Qual é a dinâmica, né? O que é isso como um produto de crédito? Legal. É uma pergunta bastante ampla, né? Eu vou dar alguns números aqui. Acho que o mercado de recebíveis no Brasil é um mercado que está passando por uma mudança regulatória super relevante, né? Que deve mudar um pouco o jogo do poder e trazer mais equilíbrio, principalmente para o pequeno empreendedor, né? E essa é uma jornada que eu brinco aqui no mercado de recebíveis, não surgiu, né, da cabeça do Henrique, chegou a hora de montar uma startup, uma ideia e tal. É uma jornada de longo prazo aí, muito patrocinada pelo Banco Central. Tem pelo menos 11 anos, né, a mudança de lei lá em 2013 e nós estamos aqui no final de 2024. Mercado de recebíveis de cartão de crédito é um mercado que gira hoje em torno de 3 trilhões no Brasil. Mercado de recebíveis potencial, quando a gente fala da duplicata escritural, é um mercado que hoje gira em torno de 11 trilhões. Então, é um espaço aí gigantesco. A gente também tem embarcado aí na mesma agenda de evolução regulatória um mercado que também tem recebíveis do agronegócio. Então a gente fala muito de registro de CPR, né? E recebíveis também do mundo imobiliário, de real estate. Recebíveis, aquelas carteiras das incorporadoras imobiliárias. Então aí você tem pelo menos mais um tri, né, voando, né, e potencialmente utilizável em melhores condições. Então o que a gente vê como pano de fundo é esse mercado sendo abarcado, né, e supervisionado debaixo do guarda-chuva do Banco Central nessa evolução dos últimos pelo menos 11 anos, e que permite com que, né, à medida que você tem um mercado mais supervisionado, centralizado, melhor operado, você consiga um funding de maneira mais adequada, um funding, portanto, mais barato, principalmente para os pequenos. Então, em linhas gerais, tamanho do mercado, é mais ou menos isso, e tem bastante detalhe, bastante particularidade aí para a gente explorar. Mas só para pegar aqui, né? Então é como se eu sou uma empresa, eu tenho um contas a receber, né? Ou porque é via cartão, ou via boleto, o que for. Isso dentro de uma empresa que esse contas a receber vai vir, né, via uma adquirente, via um banco. Então, quem está lá naquela ponta que vai receber esse fluxo, né, financeiro, ele poderia antecipar esse montante para quem está do outro lado. É isso, né, o produto? É isso. Eu gosto muito aqui de dar um exemplo para explicar. Né, eu uso aqui o seu manual da padaria, né? O seu manual da padaria tem uma maquininha, seja ela azulzinha, verdinha, vermelhinha, enfim, a maquininha da escolha dele, e a gente não entra muito nessa discussão, mas ele tem a maquininha, quando ele aceita, né, capturar a transação, ele aceita o pagamento do café do Henrique, né, através de uma dessas máquinas, do meu cartão de crédito, então ele passou a deter um recebível dessa máquina. Esse é um pensamento, é uma ótica de visualizar aquela transação diferente do que vinha sendo praticada ou da maneira como os bancos e credenciadoras sempre exploraram. Então, até 2021, quando, né, entrou para valer de fato essa mudança regulatória, o que o seu Manuel fazia quando ele precisava de dinheiro? Ele tinha que pedir para a própria maquininha. Então a maquininha dele azulzinha, maquininha, eu quero antecipar essa transação do Henrique, eu não quero esperar 30 dias para receber, preciso do dinheiro agora. Isso vai, né, através de uma operação do tipo de antecipação, seja ela
pós-contratada, após a transação ser efetuada, ou na modalidade pré-contratada, já antecipa tudo que é transacionado, ele pedia então essa antecipação, que né, sempre foi vista, tá certo, pela adquirência, pela maquininha, como teoricamente um crédito, um empréstimo para o seu Manuel. Uhum. Então essa transação acabava tendo uma taxa, e até hoje ainda é bastante praticada, bastante elevada em comparação com o risco de fato de quem é o devedor nessa transação. Porque, percebe, quando o seu Manuel aceita receber o pagamento do Henrique no cartão, ele aceitou este meio de pagamento. Uhum. Ele, portanto, passou a ter um direito a receber aquela transação da maquininha. Uhum. É um facilitador no fim do dia. Uhum. Então, ele não está pedindo um empréstimo, ele simplesmente quer antecipar aquele direito que ele tem, que é líquido e certo, com prazo de vencimento de 30 dias, tá certo? Receber na hora o dinheiro. Então, as adquirentes e os bancos, né, muitas vezes os bancos que são também donos das adquirentes, eles operavam no modelo, até então, né, muito conhecido no mercado, como um modelo de trava bancária. Então, a maquininha do banco conseguia fazer antecipação para o estabelecimento da maneira pré-contratada ou pós-contratada, ou o próprio banco travando o domicílio de liquidação da antecipação em uma conta sob sua gestão. E cobrava, né, na média, algo próximo dos 5% ao mês, tá certo, para essa antecipação. E quando você olha na ótica de quem tem o direito, você fala assim, cara, você tem direito para receber, né, contra uma Cielo, você tem direito para receber contra a Rede, você tem direito para receber contra uma GetNet, uma Stone da vida. Pô. Esses nomes são nomes que têm um risco super bem avaliado, são nomes do tipo, né, AAA, né, na avaliação de risco. Quanto custa, tá certo? Ou quanto remunera um título desses nomes no mercado? Algo muito inferior aos 5% cobrado. Então, pô, algo próximo a CDI, CDI mais 1, CDI mais 2. Então, você tem uma arbitragem em algo que não é crédito, mas é um direito, portanto, um título, uma antecipação, e você tem um espaço muito grande para poder atuar. Então, no fim do dia, essa mudança regulatória permitiu que o seu Manuel, né, falando um pouco do nosso negócio, venha para o mercado de recebíveis. Através de mercado de recebíveis, a gente oferece uma condição mais vantajosa para ele. Né? Então, seu Manuel, pô, em vez de antecipar com a sua própria maquininha, seja ela qual for, a gente tem aqui uma oportunidade de trazer um fund de maneira bastante competitiva. Da startup, né? Agora não mais do mercado. Exato. Né? Eu estou juntando o mercado, que é uma prática, com uma solução que a gente agrega. Entendeu? Então, é isso. E esse mercado, só para fechar aqui a parte do instrumento, né? Você falou de recebível de adquirente e tal, que é mais seguro, mas, por exemplo, se fosse, exemplo, com boleto, e então o Henrique tivesse pago com boleto, e aí o Henrique não paga o boleto, aí o seu Manuel poderia pegar um outro boleto e entregar para quem está emprestando, né? Existe essa maneira de negociação. Então, uma parte ele recebe, né, pode aceitar com meio de pagamento o cartão de crédito, uma outra ele pode vender faturando, né, emitindo uma nota e, portanto, gerando um boleto a prazo, dando prazo 30, 60, 90, 120 dias. Então, este é um mundo que a gente vai falar mais aqui, né, que é o mundo da duplicata. Né? Então, eu acho que... Mas uma duplicata não paga, o risco é de quem pegou o empréstimo, ou o risco é quem recebeu o empréstimo entrega outra duplicata equivalente? Hoje você tem um mercado que acontece de tudo, viu, Jorge? Assim, eu já vi bastante coisa, né, na modalidade de antecipação e duplicata, e acho que muito do que é alegado para justificar as altas taxas cobradas numa antecipação de boleto, teoricamente será que essa transação é legítima? Será que essa transação de fato existe e ele está antecipando só comigo? Será que não levou em mais de um banco, eu estou sendo, sei lá, uma das instituições a antecipar também este boleto? E eu acho que isso vai ser disciplinado com essa evolução regulatória da duplicata escritural. Acho que é um tema aí para a gente explorar bastante. Então, hoje, qualquer um pode antecipar um boleto. E mais do que isso, acho que na emissão do boleto, você tem sequer a necessidade de informar qual que é a nota fiscal associada. Qualquer um pode emitir o boleto. Você emite um boleto de condomínio, não tem uma nota fiscal associada. Pode ter, mas não necessariamente tem. Então eu quero gerar um boleto aqui para o Jorge, me paga daqui a 30 dias nessas condições. Eu consigo usar qualquer instituição para gerar esse boleto sem ter necessariamente emitido uma nota. E lembrando que a duplicata no fim do dia, ela está relacionada a uma relação mercantil, né? Seja lá de produto ou de serviço.
Mas é isso, é uma nota fiscal associada a isso, uma condição de prazo diferente do pagamento. Mas se for se for um boleto de verdade, vai estar em algum banco e isso entra pelo sistema de pagamento e aparece na conta da pessoa, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, aquele né, boleto legítimo que tem uma transação associada, que tem um prazo de pagamento, hoje você já tem estruturas super sofisticadas para operar, né? Você tem o ambiente da própria Núclea com DDA, que já tem lá você consegue testar, ver se aquele boleto é válido, se ele foi emitido pela instituição, e aí, dados os critérios da instituição, ela pode emitir ou não pode emitir. Eu acho que isso é bastante já evoluído. A questão é o que acontece antes, né? E o vínculo do boleto, de fato, com a transação. Né? Então, eu vou falar mais da transação, que teoricamente dá origem à existência de um boleto, que é um método de pagamento, é um método de arrecadação, né, no fim do dia. Tá, aí você estava explicando agora a startup e eu cortei, né? Não, tá tudo certo. E o mercado de recebíveis nasceu disso, né? Então, dentro do exemplo que eu dei do seu manual da padaria vem para o mercado de recebíveis. Você se conecta ao mercado de recebíveis, você faz seu cadastro e a gente vai nesse produto super simples, né, já conhecido. Você tem uma maquininha, portanto você tem um recebível, você potencialmente um cliente nosso, conseguir aqui uma oferta. Uma oferta para aquele seu recebível que a gente, né, tem trabalhado muito para trazer uma condição de concorrência e uma condição de taxa muito mais baixa que é praticada no mercado. Então, de novo, acho que o mercado ele é muito dominado pelas maquininhas e essas maquininhas elas forçam muitas vezes um pacote combinado de dois produtos, né? Então, se pensar no conceito da maquininha, o conceito primário é a captura da transação. E ela cobra um FII do estabelecimento pela existência disso, pela essa capacidade de processamento. Ela cobra um FII de interchange, né, que é o FII do processamento da captura. Além disso, muitas ainda cobram também o aluguel da maquininha. Ou, se você não atingir um faturamento mínimo, tá certo? Você vai pagar um aluguel, mas dado um faturamento mínimo, talvez você consiga uma isenção. Então, essa é o serviço que eu classifico aqui como serviço número 1. O serviço número 2 é a antecipação. Está dissociada. Mas muitas maquininhas colocam isso, né, num pacote e falam, olha, para a condição de uso da minha maquininha é que você tenha comigo a antecipação. Afinal de contas, enfim, as maquininhas ganham muito dinheiro, até muitas vezes mais dinheiro com antecipação do que com o próprio processamento e captura da transação. Então, mas nesse caso não é obrigado a antecipar, né? É só ter a opção, né? Exato. Deveria ser mais fácil, mas a realidade que a gente vivencia no dia a dia não é bem assim, né? Então, é interessante, porque quando a gente aborda um cliente, o cliente ele já é até traumatizado. Ele fala, quem são vocês? É uma nova maquininha? Pelo amor de Deus. Alguma coisa desse tipo. Eu falei, não, veja bem, você tem uma maquininha azulzinha, você tem uma vermelhinha, uma verdinha. A gente não é uma maquininha, a gente é uma solução agregadora, tá certo? Para sua necessidade de fluxo de caixa. Então esse é o ponto relevante. Você gosta dessa sua maquininha, fica com ela. Então deixa eu te contar o que a gente faz. Essa maquininha tem esses dois produtos. Você pode continuar com a sua experiência, né, de captura da transação para facilitar o pagamento, né, do seu negócio. E você pode, quando e se desejar, apertar o botão do nosso aplicativo, porque você recebeu ali uma oferta de antecipação que você entendeu como sendo melhor do que a sua própria maquininha. Se a sua maquininha te cobra 3%, 4% ao mês de antecipação e a gente consegue te ofertar uma condição de 1,2%, 1,3% ao mês, você decide se isso é valioso para você ou não. Entendeu? Então, assim, a gente não muda a dinâmica do uso da maquininha, principalmente para o pequeno empreendedor. Né? Você continua com o seu processo. E nem trava nada, né? Zero. A solução é super fluida, tá? A gente pensou muito na solução para ser, primeiro, uma experiência simples, fácil, ágil, rápida e de desejo, tá certo, do empreendedor. Então, não deve tomar tempo, deve ser super fácil. Apertou o botão, o dinheiro dele está na conta dele. Então, a gente desenvolveu com esse pensamento e a gente entregou, né, de fato, um produto, né, desde que a gente disponibilizou a solução no começo desse ano com esse objetivo. Então, entre ele desejar apertar o botão e ter uma antecipação, o Pix na conta dele, o nosso processamento leva um pouco mais de 15 segundos. Antecipou, o Pix está na conta dele. Agora, tem muita solução no mercado, ou específica só para antecipar recebível, ou até
dentro do portfólio de produtos de instituições financeiras e tudo. Por que faria com o mercado recebível e não com outro? Não, excelente ponto, Jorge. De novo, né, até bem recentemente, essa questão da antecipação focada no recebível de cartão de crédito estava restrita à própria maquininha. Né? Então, você vê lá, rede. A maquininha da rede conseguia antecipar os clientes que têm a maquininha da rede e tinha uma relação muito forte, obviamente, que o Itaú é dono da rede, com uma trava de domicílio bancário. Ou seja, nesse exemplo que eu dei do seu Manuel, se a maquininha dele for uma maquininha da rede, até 2021 ele conseguia pedir antecipação para a rede e recebia numa conta no Itaú, que detinha essa trava de domicílio bancário operada por uma infraestrutura de mercado que hoje se chama Núclea. Então, essa é a operação que existia até 2021. Em 2021, entra em vigor, né, uma regra do Banco Central, né, que forçou, que obrigou todas as maquininhas, todas as credenciadoras e subcredenciadoras a registrarem nessas entidades infraestruturas de mercado denominadas registradoras todos os seus contas a pagar. Então teve uma mudança, né, que o pequeno empreendedor não viu, mas foi uma mudança gigantesca patrocinada pelo Banco Central. Então você imagina que você tem lá 200 credenciadores e subcredenciadores. A gente sempre fala das 10 maiores, né, que tem um market share relevante, mas você tem as subcredenciadoras associadas às entidades credenciadoras. Esses players tiveram que desenvolver essa integração com 4 infraestruturas de mercado, que são essas registradoras, e registrar seu contas a pagar. Então, imagina que a Rede, a Cielo, a Stone, PagSeguro, todos os dias registram em pelo menos uma dessas entidades, né, nas quais elas são filiadas, clientes, o seu contas a pagar. Todos os dias atualizado. A transação da maquininha virou um contas a pagar da credenciadora, que virou um direito do estabelecimento onde a transação aconteceu. Então, o que a gente faz dessa mudança regulatória? Né? No ambiente centralizado, a gente tem acesso a todos os dados. E com uma autorização muito simples, nos moldes do Open Finance, o nosso cliente nos autoriza a visualizar a agenda dele. Então, quando o seu Manuel faz o cadastro na plataforma, no aplicativo do Mercado de Recebíveis, ele me autoriza, fala assim, autoriza o Mercado de Recebíveis a acessar meus dados juntos à registradora. E a gente consegue, portanto, olhar os dados dele e trabalhar também nessa solução de um produto de antecipação. E aí, assim, para fechar o ponto, como é que a gente faz para operar? A gente traz funding interessado em adquirir este recebível, que com a mudança regulatória, ele passou a ser um título, com uma condição particular de um título tradable. Ou seja, ele pode passar de mãos várias vezes. Eu posso comprar do seu Manuel recebível, mercado de recebíveis, e vender para um fundo. Posso vender para uma empresa, posso vender para o Jorge. Você quer comprar um recebível do seu Manuel da padaria? Percebe? Enquanto você teria uma condição de uma aplicação financeira numa instituição semelhante a este recebível, fala assim, olha, eu quero aplicar no Itaú. O Itaú te remunera 90% do CDI, 100% do CDI. Você tem a oportunidade de comprar com o mercado de recebíveis uma UR, um recebível da rede, que também é do Itaú, com uma remuneração, com uma atratividade muito maior. Você consegue 130% do CDI. Então a gente vai buscar esse investidor que quer, tem apetite para este risco, e a gente casa o investidor que tem disponibilidade com o nosso cliente que tem a necessidade. Essa é a figura de mercado de recebíveis. E quando você consulta agora centralizado, ele diz se já está travado em alguém? Todas as informações. Tá. Você consegue ver se a agenda está disponível, você consegue ver todos os efeitos futuros de contrato. Então, se o Sr. Manuel já, além de ter antecipado tudo que ele já vendeu, ele antecipou o de amanhã, né, que é uma transação famosa no mercado conhecida como fumaça, a gente consegue visualizar tudo que ele tem, a gente consegue inclusive operar um novo fumaça, que é pegar espaço na fila na venda futura. Então ele já vendeu de amanhã, mas o de depois de amanhã está disponível. Pô, legal, vamos antecipar para ele e vamos pegar esse lugar na fila. Tá. Então é uma mecânica muito sofisticada e muito bem hoje operada pelas registradoras, tá? Então funciona super bem. A gente opera performado, opera esse crédito fumaça e com volumes crescentes aí todos os dias. Agora, você não me falou, eu tinha comentado, claro. tem vários players, né? E instituições financeiras e outras
Por que ele faria com o mercado de recebíveis e não com outro player, com o banco que ele tem? Perfeito, Jorge. Eu acho que essa mudança regulatória, né, trouxe a possibilidade da existência de mercado de recebíveis, mas trouxe a possibilidade de existência de vários outros, né, entrantes no mercado. Então, de fato a gente tem outras startups que são concorrentes nossas, pelo menos uma meia dúzia aí atuando, e atuando, né, com algumas possibilidades de uso desse recebível de cartão. Então, tem combinações distintas para o mesmo objeto, ativo-objeto que é esse recebível. Eu acho que, de novo, o diferencial nosso é a gente conhece relativamente bem do assunto. Eu brinco aqui que... Eu sempre esqueço o nome daquele livro lá, onde que fala, você tem 10 mil horas... você jogou tênis 10 mil horas? Alguma coisa sobre jogar tênis você entende. A gente tem aqui, né, mais de 10 mil horas no assunto recebíveis. Né? Eu tenho, meu sócio fundador, né, de tecnologia tem, a nossa sócia de RH e cultura tem mais de 10 mil horas em recebíveis. Eu acho que esse é um diferencial. E a gente, de fato, traz uma oportunidade boa para o empreendedor. E, Jorge, a gente não tem aqui nenhuma pretensão de ser a única solução no mercado. Quando você olha aqui o mercado de cartões, o mercado de 3 trilhões, o mercado de duplicata, que está nascendo, o mercado de 11 trilhões. E mais do que isso, né, da minha época de registradora, né, que antes de estar aqui eu estive numa dessas entidades, né, ajudando a estruturar esse chassi. Eu participava e prestava contas lá para o Banco Central nisso. E a própria equipe do Banco Central, na avaliação e implementação dessa mudança regulatória, ela tinha estudos que mostravam, né, que quando recebível de cartão e duplicata eles estivessem 100% operacional, isso traria para o mercado uma liquidez entre 2,5 e 3,5 vezes o próprio mercado. Então a gente está falando, né, de 3 mais 11 são 14, vezes 3, você está falando de um mercado aí de 50 trilhões por ano. Porque deixa de ser um mercado exclusivamente da relação mercantil que deu origem ao recebível e passa a ser um mercado que tem uma relação de troca, uma relação financeira. Esse recebível pode ser vendido algumas vezes ao longo do processo, até sua liquidação. Então, no mercado de 50 trilhões, tem espaço, né, para vários players que operem bem. Agora, se eu entendi, né, para você crescer nesse mercado, você precisaria de ter funding, né? Sim. E isso pode ser um gargalo para entrar no modelo escalável, né? Como que vocês estão trabalhando? Boa. O nosso desenho conceitual, a gente opera num tripé, né? Uma das pernas, e a perna principal, é o foco no PDV, né? No ponto de venda. Mas esse nosso PDV é um conceito amplo, né? Não é por faturamento. Eu tenho um PDV que, de novo, é o pequenininho, que fatura ali 10 mil reais, mas a gente tem cliente que tem um faturamento de 50 milhões. Então, o que é o cliente PDV? É quem detém algum recebível. Você tem um recebível de cartão, você é cliente potencial mercado de recebíveis. Você tem duplicata, você é um cliente potencial mercado de recebíveis. Então essa é uma das pernas. A outra perna, né, é uma perna que a gente tem aqui para atender o enterprise. É a grande empresa que vende e que o seu comprador tem de maneira direta ou indireta algum recebível. Então pensa um fornecedor do seu Manuel, né, um fornecedor que vende a bebida para o seu Manuel. O seu Manuel tem recebível de cartão. Então a gente consegue atender este vendedor, esse fabricante, fazendo com que esse recebível do seu Manuel chegue diretamente para o fabricante. Então, essa perna aqui é a perna do enterprise, que também é um ponto de atenção relevante para a gente. E a terceira, né, vindo para o ponto da sua pergunta, super importante, é a perna dos nossos parceiros fundeadores. Então, como parceiros fundeadores, a gente tem hoje bancos, a gente tem fundos FDICs, a gente tem securitizadora e a gente fez, né, nesse primeiro ano de vida um volume razoável com securitizadora. A gente tem PF, a gente tem PJ. Porque, afinal de contas, qualquer um pode adquirir este novo ativo financeiro, que é denominado unidade de recebível. Então, esse ativo financeiro está para um CDB de um banco. Então, é assim que a gente trabalha. A gente tem um desafio grande de trazer funding. Então, mais do que trazer funding, é ter cada vez mais, à medida que a gente cresce a base de originação, é ter previsibilidade do funding. Então, a gente está trabalhando muito nisso com os nossos parceiros.
que, por outro lado, para uma instituição financeira, ele conseguiria trabalhar isso direto, né? Mas aí você está falando que a taxa que o mercado de recebíveis cobra é mais baixa, né? E a estrutura de custos provavelmente é bem inferior, né? Acho que principalmente a gente não tem operado com grandes bancos de varejo, né? Então a gente tem operado com alguns bancos menores, bancos mais focados no atacado, que eles não têm o atendimento para este público, para esse cliente. Então, né, pega um banco A, ele não tem o cliente seu Manuel, mas através de mercado de recebíveis, ele pode comprar um ativo vendido pelo seu Manuel que tem um risco muito bom e que, portanto, traz uma remuneração adequada para o capital parado em tesouraria. Então, banco, você tem um capital parado em tesouraria, que ele roda, tá certo, aplicado a CDI, a Selic, vem para o mercado de recebíveis que a gente consegue um ativo tão líquido quanto um depósito de banco, tá certo? Aliás, com o mesmo risco, muitas vezes, do banco, se a gente fala das credenciadoras associadas ou detidas pelos bancos, numa condição, numa rentabilidade melhor. Então a gente faz, né, o casamento entre, de novo, a necessidade do nosso cliente com a disponibilidade de um parceiro financiador. E assim, o crédito que vocês dão, ele não está debaixo da supervisão do Bacen ou está? Sempre, né? A gente origina, né? E para ser originador não necessariamente a gente é uma instituição supervisionada diretamente, a gente é supervisionada indiretamente, porque afinal de contas a gente é aprovado, né, pelas registradoras para poder operar. Mas quando a gente origina para os nossos parceiros financiadores. Então eu origino um crédito para o FDIC. O FDIC compra o crédito, enfim, tudo bem formalizado, de maneira super adequada. Então a gente acaba formalizando de acordo com o parceiro. Mas seria um crédito privado, na verdade, né? Total. Tudo crédito privado. Total. Então a gente comprou do seu Manuel e vendeu para o FDIC. A gente comprou do seu Manuel e vendeu para um banco. A gente comprou do seu Manuel e vendeu para uma securitizadora. E aí tem várias maneiras de empacotar. A gente já empacotou com parceiros nossos esses créditos em debenture. E ele acabou vendendo para investidores, tá certo, que tem interesse nessa debenture. Então, tem algumas maneiras de fazer. É isso que a gente vem trabalhando e desenvolvendo. E tem muito player, né? Assim, não só recebíveis, né? Mas assim, tem muito player montando... Deixa eu refrasear aqui. Uma startup que queira trabalhar alguma modalidade de crédito, né? O que você recomendaria para a startup para ela montar um produto de crédito que for, né? Qual seria o passo a passo? Depende. Eu vejo muitas montando crédito para compra de aparelho celular, né? Crédito para financiamento de placa solar. Eu acho que a startup hoje ela consegue comprar uma infraestrutura, né, de um Bank as a Service de algum provedor, empacotar também com uma outro provedor, né, de crédito as a service, montar um produto e operar crédito. Então, hoje é muito fácil ela conseguir desenvolver isso. Ela compra, né? Ela compra através de soluções white label e desenvolve esse chassi. A gente não está nesse segmento específico, né? Eu não opero crédito com placa solar, eu não opero crédito com, né, alguém que queira comprar um celular. O posicionamento nosso, a gente é uma sopa de letrinhas, né? Uma fintech B2B SaaS. Então, eu sou um software que opera o B2B. Então, eu ajudo o meu cliente, tá certo? Quando ele precisar de funding, eu gero funding. Você tem um recebível, eu antecipo. Você precisa de crédito, eu tenho crédito. Então, e para fazer isso acontecer, eu estou conectado às registradoras e eu também uso esses serviços de Bank as a Service. Então, a gente tem vários parceiros que a gente conversa aí frequentemente, né, para emitir uma CCB, para empacotar os recebíveis de cartão, né, num instrumento do tipo debenture. Então, você tem uma facilidade hoje muito grande. Você não precisa ser uma instituição, de novo, né, autorizada pelo Banco Central. Você pode trabalhar com essas instituições autorizadas pelo Banco Central, empacotando um produto e atendendo aí o seu cliente. Tá. Então, assim, voltando, uma startup que quisesse montar um modelo de crédito, basicamente ela teria que levantar grana, né, pode ser um FDIC ou qualquer instrumento, contrata uma solução de Bank as a Service, Credit as a Service, e aí toca aí o
o modelo, né? Sei lá, estima risco, capacidade de pagamento e vai embora nessa... Uma coisa ela tem a capacidade técnica, né, de programação, de solução. Outra coisa é ela desenvolver um modelo de crédito. Né? Você sabe muito bem quão complexo é isso. Né? Então, dar crédito não é para principiantes. Né? Então, isso é bastante complexo. Até no nosso exemplo, a gente tem algumas iniciativas de crédito, a gente vai aumentar o volume de crédito em 2025 consideravelmente, a gente tem, né, esse desejo, essa ambição, mas o grande volume do que a gente fez não foi crédito, percebe? Foi assim, a antecipação de um direito de um ativo performado. Não, a gente traz muita luz a isso no nosso cliente, fala assim, pô, seu Manuel da padaria, você precisa de dinheiro, você tem um recebível, então, portanto, você tem um título. Deixa eu antecipar. A condição de antecipação é uma condição muito mais vantajosa. Você precisa de dinheiro, que você quer colocar mais capital de giro na empresa, você quer fazer um investimento, aí é crédito. E no caso do seu Manuel, que você está explicando, né? Como é que você avalia o risco do seu Manuel? Você calcula o risco do score do Manuel? Você vai olhar a carteira de recebíveis dele? O que determina se você vai dar o crédito ou não? Perfeito. A gente está desenvolvendo e aprendendo muito com isso, tá, Jorge? Assim, excelente pergunta. A gente não começa dando crédito, a gente começa fazendo antecipação. Então, a jornada até do cliente, ela começa numa parte inicial de educação financeira. Então, quando ele faz o cadastro na plataforma, ele dá autorização, o opt-in para a gente disponibiliza para ele a própria informação que ele tem na credenciadora. Você tem recebível da Cielo, você tem recebível da Stone, você tem recebível, enfim, da PagSeguro, tá aqui, ó. Você consegue enxergar no aplicativo todos esses recebíveis consolidados. Eu te dou uma posição de 30, 60, 90 dias, você visualiza. Então, depois que você identificou que essa informação está batendo, e aí você já tem uma barreira a ser vencida, a ser entendida, né, pelo cliente, muito interessante dele aprender o que de fato acontece. Porque tem cliente ali que fala assim, pô, eu não faço antecipação. Mas se ele vende, aceita cartão de crédito e recebe em D+1, tem uma antecipação aí, né? Porque cartão de crédito vai pagar em 30 dias. Então, tem uma experiência em uma fase inicial de educação financeira que para a gente é super importante. E a gente investe muito nisso, a gente conversa muito com o nosso cliente. Superada essa etapa inicial, já entendeu como funciona o aplicativo, agora tem um botãozinho aqui disponível que você consegue antecipar. Você gostou da taxa que a gente ofereceu? Pô, legal. Eu opero com a minha credenciadora a 2,20. Você está me dando uma taxa de 1,7. Eu opero com a minha credenciadora a 1,9. Você está me dando uma taxa de 1,1. Vou apertar o botão. Então, essa primeira ação e o primeiro uso e o primeiro produto é uma antecipação. Então, depois que ele já tem, né, entendeu como funciona a antecipação, recebeu o dinheiro na conta dele, fez mais de uma vez, ele virou, né, um usuário importante, assíduo do aplicativo, a gente começa a estabelecer um limite de crédito para ele. Então, esse limite de crédito, inicialmente, ele está muito calcado no histórico de performance que ele já tem no aplicativo. Então, nos últimos 3 meses, a gente viu que, de fato, ele tem um faturamento de 100 mil todo mês. Legal. Então, vamos atribuir para ele algum limite. Vamos começar com 5%, 10%. Então, a gente está começando essa segunda etapa, na maioria dos clientes, com um volume pequeno, tendo como experimento o volume liquidado na plataforma. Então, a gente não tem um limite do nada, né, para um cliente que tenha começado ali do nada com a gente. Tá, mas aí entendi que com isso você consegue assim, aferir um pouco do risco do cliente, né? Sem dúvida. E como é que se estima a capacidade de pagamento? Ele declara no cadastro com a gente, né, o faturamento. Mais do que ele declara o faturamento, a gente trabalha muito com o número de fato oferido. Então, a gente vê que o seu Manuel transacionou com um cartão de crédito e foi liquidado, tá certo, 100 mil reais, então a gente atribui para ele um limite, um percentual, com base nesse histórico de liquidação. E você consegue olhar todos os cartões? E consigo olhar. Consigo olhar o que ele está operando. Exatamente, consigo olhar o que ele está operando comigo, o que ele antecipou comigo e tudo que ele transacionou. Então essa informação é uma informação riquíssima para, né, enriquecer aí o nosso modelo inicial, as nossas definições da nossa política, né, a política de crédito. E a gente começa, né, de novo, de uma maneira bastante conservadora,
dando crédito. Então, fala assim, agora, seu Manuel, com base no seu histórico já superado essa etapa inicial, você tem aqui 10 mil de limite. E aí é crédito clean. Aí é crédito, ele é um crédito clean melhorado. Esse é um bom ponto, bom ponto. Por que ele é melhorado? Porque ele é um crédito do tipo fumaça. Eu dei para ele 10 mil reais, mas eu peguei como garantia a próxima venda dele. Então, o cafezinho de amanhã, né, que ele vender, que for transacionado na maquininha, vai ficar já reservado para pagar esse empréstimo que ele fez comigo. Então, isso é uma condição muito positiva, né, vinda dessa mudança regulatória. Então, você consegue pegar lugar na fila do faturamento, tá certo, do empreendedor. Isso traz uma redução de taxa para essa operação de crédito bastante substancial. Embora ele seja clean, tá? Você tem garantia? Não tem garantia. Mas você tem um lugar na fila. Então, a não ser por um risco que não é necessariamente 100% do crédito, mas está mais associado a um risco caráter, pô, será que ele vai mudar o CNPJ de hoje para amanhã? Será que ele vai deixar de operar e vai desviar o fluxo financeiro? Tirando esse risco, né, risco outro, eu acho que é uma boa solução com uma atratividade muito boa em taxa. Perfeito. E como é que está não sei se você pode abrir ou falar, mas como é que está a startup? Assim, que eu me lembro, assim, tem um ano, né? Tem um ano, a gente acabou de completar um ano. Você lembra bem, né, Jorge? Afinal de contas. Você está com a gente desde o começo. Acho que a gente está muito bem, eu diria, para o primeiro ano. Acho que o grande desafio era nascer, né? A gente fez uma gestão importante dela, a gente geriu, né, o filho ali ao longo de 2023 e o mercado de recebíveis nasceu oficialmente em novembro do ano passado. A gente veio ao público em dezembro e tal. Nesse primeiro ano, eu acho que foi um ano bastante positivo. Primeiro que a gente tem um time muito legal, né? A gente desenvolveu um time de alto nível. A gente não tem muitas pessoas, né, no time como muitos imaginam. Falam, para fazer tudo isso você deve ter um batalhão lá. Não, a gente tem um grupo pequeno, muito coeso e muito competente. E a gente focou muito em investir na solução PDV. Acho que isso foi um diferencial. Então, o diferencial a gente tem hoje um aplicativo disponível na loja de conveniência, tá certo, do empreendedor. Se você tem um Apple ou no Google, você vai lá e baixa o mercado de recebíveis. E de uma maneira muito simples, né, você consegue começar a operar. Então, acho que isso foi, né, um acerto muito forte desse primeiro ano. A gente, de novo, está com um time bastante eficiente. A gente está gastando menos do que a gente imaginava gastar e investir lá atrás. A gente já está com um nível de receita que traz bastante tranquilidade, muito superior, né, ao que a gente estimava para esse momento, né, eu diria que é um curto prazo da empresa. E a gente tem bastante desafio, né? A gente assinou com clientes relevantes, enterprise, que a gente espera aí desenvolver, né, bem ao longo de 2025. Eu acho que o desafio aqui é buscar esse equilíbrio, né? Ao mesmo tempo que a gente consegue crescer e está crescendo bem na originação, trazer e ampliar essa capacidade de funding para a operação. Então, nesse primeiro ano de vida, a gente fez um volume que a gente considera bastante positivo. A gente fez mais de 100 milhões em transações. E a gente até divulgou algumas informações que a gente imagina ter para o final do ano que vem. A gente deve bater 1 bi ali de operação, pelo menos TPV carteira em dezembro de 2025. Então, eu acho que a gente está a todo vapor, um time bastante empolgado aí com os próximos passos. Não tem um volume que a partir desse ponto muda totalmente o entorno regulatório, não? Acho que não. Não tem. É só para meios de pagamento? Não tem, a não ser que a gente evolua para ser banco, né? Alguma solução de IP. Isso pode acontecer, não necessariamente é o nosso foco principalmente para 2025. Para 2025 não. A gente opera com parceiros. Então as nossas contas estão em bancos. Então a gente opera com vários bancos. Então a gente opera com, né, instituições que compram esses recebíveis, que são instituições financeiras e assemelhadas. Então acho que no próximo ano a gente vai fazer mais do mesmo, muito melhor. A gente tem algumas novidades aí para colocar no mercado aí no começo do ano que vem.
E conta um pouquinho assim, você veio de banco tradicional, né? Como é que foi essa guinada, assim, sair do banco tradicional, entrar para startup? Boa. No mercado financeiro já tem um certo tempo. Eu digo, eu sou barba branca, cabelo branco da turma ali. Então, já tem 25 anos de mercado financeiro, né? Então, eu comecei numa startup no mercado financeiro. Né? Era uma consultoria digital que fazia análises, modelagem matemática de futuro de bolsa. Então, futuro de dólar, soja, boi gordo, coisas desse tipo. E eu tinha como cliente os bancos. Né? E eu fui muito influenciado pelos professores da faculdade a ir para o mercado financeiro. Pô, vai para o mercado financeiro, vai fazer modelagem, vai trabalhar com risco, né? Acho que isso é a bola da vez. E eu acabei indo, né, participando de alguns processos e fui trabalhar no BBA, né, que é um banco, naquela época, no começo dos anos 2000, um banco de atacado, um banco de investimento, um dos bancos, né, de grande destaque aí no cenário nacional. E aí depois o banco, enfim, foi comprado aí pelo Itaú, virou Itaú BBA. E eu fiquei aí nessa jornada de BBA e Itaú BBA 18 anos. Né? Então, sendo os últimos ali como diretor de finanças da holding. Eu acho que eu dei minha contribuição, né? Vivi muito bem esse período de crescimento do mercado, né? Diria que de muita criação de produto, criação de derivativos, aqueles derivativos complexos. Passei por fusão de banco, né? Aquisição do Bank Boston, fusão com o Unibanco. Eu acho que deu a minha cota. Né? Ali chegou no momento e falei assim, cara, tá bom, né? Mas faltava alguma coisa. Então, eu saí do banco para empreender. E eu achava que já tinha dado a minha cota de mercado financeiro. Eu fui empreender em outros negócios. Tá? O Jorge falou, pô, chega de mercado financeiro e tal. E até tive ali, durante a fase de banco, um episódio de saúde, saí do banco direto para o hospital, estava quase infartando e tal. Chega. Né? E fui empreender em agronegócio e real estate. Montei empresas, captei com família, né, amigos no velho modelo tradicional Family Friends. Assim, pô, eu gosto desse negócio, vamos investir aqui. Durou pouco, né? Durou pouco porque eu acabei, assim, o bichinho do mercado financeiro fica lá e fala assim, pô, você conhece, já viveu tanto aqui, tem tanta experiência nesse assunto, vem para cá. Eu acabei aceitando um convite, né, na época do Mazieiro. Ele tinha sido um dos diretores do Itaú, e ele foi um dos fundadores da Cerc. Pô, vem para cá que a gente precisa, né, de alguém aqui para fazer acontecer, né? Então, Henrique, você é o cara da cozinha, você é o cara que, né, bota a mão na graxa, e a gente está precisando disso. E eu acabei aceitando. Então eu fui para lá em 2019, voltei então, né, curto espaço de tempo ali fora do mercado financeiro, eu voltei para o mercado financeiro do outro lado do balcão, numa startup que já tinha dado alguns passos ali, mas ainda era uma startup, né, que é a Cerc, né, hoje, né, uma das principais aí registradoras. E foi, acho que eu diria que uma experiência que abriu muito a cabeça, né? Então eu estava fora do mercado e acabei pilotando, né, e liderando essa implementação da mudança regulatória, né, desse chassi dos recebíveis de cartão e de duplicata. Então eu fui para lá como CEO da Cerc, então responsável por fazer acontecer, e a gente fez acontecer. Então acho que ali um dos momentos marcantes foi a integração ali da Cerc com a CIP. Né? Acho que a primeira integração de infraestrutura do mercado brasileiro. Foi desafiador, foi bastante intenso, foi bastante bacana, e para mim foi uma mudança de uma empresa grandona do tipo Itaú para uma empresa muito menor, as decisões mais rápidas, tá certo? Tem que fazer acontecer, se tem um prazo, se vira. E foi muito legal. Eu acho que eu tava buscando isso, e daí não sei mais, Jorge. Acho que dali, pô, dei minha contribuição, saí, montei uma outra startup, saí dessa outra startup, estou na terceira startup na sequência, e eu acho que é a startup certa na hora certa. Mas a questão assim, você estava envolvido no processo de crédito lá também, né? No Itaú, não?
No Itaú eu nunca fui crédito diretamente, né? Eu fui mais tempo área de risco, né? Tá. Controle de risco de crédito, controle de risco de Entendi. mercado, risco de liquidez, né? Mas eu sempre vivi crédito e vivi muito da evolução dos produtos, principalmente do banco de atacado. Então, o papel de desenvolvimento de produtos e mais do que desenvolvimento, a operacionalização, aí que envolve crédito, envolve operação, liquidação, tudo. Eu tinha um papel ali bastante relevante nisso. E assim, e quando você pensa... É porque também a operação do mercado de recebíveis tem menos risco de crédito, né? Essa parte de... Você acaba tomando mais... Se o cliente for... Deixa eu voltar. Como é que se define o teu apetite a risco? Que cliente você trabalha? Então, eu acho que assim, hoje, pronto para rodar, você tem esse mundo de cartão que eu comentei. Agora, o que é o nosso objetivo principal? É trabalhar a duplicata. Essa duplicata, né, cuja aprovação da convenção das registradoras aconteceu agora, final de novembro, e que para 2025 a gente tem uma expectativa de uma mudança tão grande quanto aconteceu no mundo de cartão, vai mudar a dinâmica do convencional do produto risco sacado dos bancos. Esse produto risco sacado. Aliás, o Banco Central veio a público no evento Americanas, né? Quando ele veio a público a justificar tudo o que tinha acontecido, qual era o papel do supervisor e tal, foi lá que ele definiu que em 2023 ele aprovaria a obrigatoriedade de registro da duplicata nessa infraestrutura registradora, para dar transparência e visibilidade, para não acontecer o que aconteceu, né, com Americanas, não deixar acontecer novamente. Então, o que vai mudar na duplicata, né? E é um tema super pertinente e as pessoas não estão percebendo. Isso vai impactar muito o crédito. Muito. Então, a partir dado o cronograma atual, na nossa visão aqui, a partir do segundo semestre do ano que vem, todas as empresas terão que registrar as transações nessas infraestruturas registradoras. Então, e na primeira fase do cronograma, sem entrar em muitos detalhes aqui, você vai ter empresas com faturamento acima de 300 milhões. Então, você imagina hoje uma operação de risco sacado tradicional, vou pegar o exemplo aqui do Pão de Açúcar, né, do meu passado aí, Pão de Açúcar com o Itaú, em que a gente tem como exemplo o seu Miyagi, que fornece alface para o Pão de Açúcar. Ele forneceu R$1.000 de alface para o Pão de Açúcar e o Pão de Açúcar pediu 120 dias de prazo. O que acontece hoje nessa relação? O seu Miyagi precisa de antecipação. O que o Pão de Açúcar faz? Liga lá para o Itaú. O Itaú é o parceiro financeiro, né, do Pão de Açúcar para isso. E alguém lá na mesa de risco sacado atende o seu Miyagi. O que ele faz? Ele lê de uma integração convencional o SAP lá do Pão de Açúcar, o RP do Pão de Açúcar. E vê, de fato, o seu Miyagi performou. Tá bom, 7% ao mês de antecipação. Qual que é o risco Pão de Açúcar, que é o devedor, né, nessa relação? O risco Pão de Açúcar é 2. Você está cobrando 7. Esse spread adicional que existe no produto risco sacado, ele é dividido normalmente entre o sacado, que é o Pão de Açúcar, e o Itaú. Isso é normal. Esse é o risco sacado Ambev, risco sacado Cargill, risco sacado Gerdau, tal. Essa figura, né, do agente financeiro indicado pelo sacado que opera esse produto chamado risco sacado, cujo devedor é o sacado. Então, o seu Miyagi que vendeu, que tem um direito, ele acaba sendo spreadado nessa operação, nesse convênio. O que vai acontecer no segundo semestre do ano que vem? Eu falar, seu Miyagi, vem para o mercado de recebíveis. Porque em vez do 7, a gente tem uma oferta aqui para você de 2,5. Mas como é que você vai conseguir 2,5? Vou conseguir porque essa transação, ela vai ser uma transação de fato reconhecida, transparente, registrada na registradora. Então, o Pão de Açúcar vai ter que registrar essa transação, essa nota fiscal, essa compra dos R$1.000 do seu Miyagi. Ele vai ter um prazo previsto lá na regulamentação de prazo de disputa. Será que ele vendeu de fato R$1.000? Será que ele vendeu só 500 ou não vendeu nada? Mas passado o período de disputa, esse contas a pagar do sacado está performado. Então vai ser muito parecido com o que aconteceu com a credenciadora. Não vai diferenciar um contas a pagar da Cielo do contas a pagar do Pão de Açúcar. Eu vou conseguir ler através da registradora que essa transação existe, ela é legítima
ela está performada e vou conseguir ofertar uma condição muito mais vantajosa para o seu Manuel. Mas você chega a avaliar se você quer dar crédito para o seu Miyagi? E percebe, aí, qual é o critério que você usa? E percebe que tem os dois componentes, né? Vai ter componente performado já Pão de Açúcar e vai ter componente crédito. Putz, será que vale a pena dar limite para o seu Miyagi para ele aumentar o negócio dele e vender mais para o Pão de Açúcar, vender mais para o Carrefour? Então, esse componente crédito, a gente traz luz para diferenciar o que é o direito do que é crédito de fato, mas a gente vai operar muito nesse apetite de crédito, nessa mudança. E o que a gente percebe é que a gente vai ter uma compressão muito forte das altas taxas cobradas. Então você vai ter mais disponibilidade de crédito porque o ambiente é um ambiente mais transparente, você consegue visualizar que aquela transação aconteceu e você vai ter uma disputa maior, tá certo, para adquirir aquele crédito que é um crédito bom, né? Afinal de contas, na modelagem, quanto você precifica um risco Pão de Açúcar, um risco Cargill, um risco Gerdau, tá certo? Então a gente está falando de devedores e a gente vai trazer muito à luz para quem deve, né, em contrapartida de quem tem o direito e precisa de crédito. Então eu estou entendendo que no caso do seu Miyagi, você vai avaliar como ele tem a receber do Carrefour, do Pão de Açúcar. Você vai primeiro avaliar o risco do Pão de Açúcar Carrefour, assim hipoteticamente, ver a qualidade do que tem para receber. E aí, se o seu Miyagi não fez uma besteira muito grande no passado, ele já estaria, quase via política, ele já estaria habilitado para ter crédito, né? E você está falando isso agora nesse momento, e aí tendo duplicado estrutural, isso ficaria muito mais muito mais controlado em termos de risco, né? É isso. Acho que começa muito parecida com a modelagem que a gente está fazendo para cartão. Deixa eu observar que de fato você tem essa performance, você vendeu, você transacionou. Essa liquidação aconteceu. E aí, com base nesse histórico de, o seu Miyagi produziu e entregou alface, ele tem um histórico aqui de 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele precisa de dinheiro, tá certo? Para seu capital de giro, ele precisa de dinheiro para fazer investimento, a gente vai ser um parceiro lá do lado dele e falar assim, é legal. Ele produziu ontem alface, ele entregou hoje alface, ele vai entregar alface amanhã. Então a gente consegue pensar, tá certo, nesse crédito, usando como garantia, tá certo, recebíveis, performados e a performar. E a gente consegue, portanto, trabalhar numa oferta de crédito muito mais eficiente pensando no seu Miyagi. E esse é o nosso objetivo, tá? A gente já conseguiu gerar uma economia relevante para os nossos clientes esse ano e a gente tem uma expectativa de reduzir substancialmente, né, a taxa cobrada deles no ano que vem, com o aumento do volume aí das transações. O problema é ter fund para crescer, né? É isso. Ou então ser comprado por alguém com muito fund. Não. Isso não neste momento, né? Não neste momento. Eu acho que a gente tem uma longa jornada. As conversas estão super boas, né? A gente tem bastante parceiro. A gente deve ter uma estrutura de funding que a gente vai captar de maneira mais estruturada com esses investidores. Potencialmente aí tendo, né, a divulgação de um FDIC, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que a gente vai, por enquanto, né, de novo, voo solo com bons parceiros. Tem muito espaço para a gente, de fato, entregar. Né? Eu acho que a conversa sempre surge. Quanto vale essa empresa? Eu falei, cara, a gente está no começo da jornada, né? Então, vamos dar um passinho aqui, vamos entregar, né? Fica junto, fica próximo, veja os números, contribua. Quem sabe, né, não dá negócio, mas não é a nossa cabeça nesse instante, não. Não, muito bom. Né? Assim, para quem está acompanhando aqui, né, é um mercado bem tradicional, né, antecipação de recebíveis, né? Desde a época dos boletos, né? Acho que quando vem recebíveis de cartão, né, você consegue com a trava domicílio, acho que virou quase que assim um processo travado, né? Você passou a ter menos opção, né, da onde pegar o empréstimo. Outra coisa também, você pode travar o domicílio, mas se você tiver 2 maquininhas, você passa agora a transacionar só na outra e o recebível futuro desaparece, né? Então a fumaça vira fumaça mesmo, né? Mas é um mercado, assim, pelo menos é uma forma de você ter um crédito um pouco mais barato, né? Avaliando por esse...
Talvez não seja a realidade agora, mas é um bom potencial, né? Eu acho que é isso. De novo, eu comentei no começo do papo, é uma jornada longa do Banco Central, então de algumas, né, não é só do gestão do presidente atual, vem do Ilan, vem lá de trás, desde 2013, vem do Banco Central, hashtag Banco Central Mais. Acho que é uma iniciativa pensando na evolução dessa agenda micro, né, de redução de taxas cobradas na ponta, principalmente do pequeno empreendedor. É válido para todos os empreendedores esse benefício, mas o pequeno ele é muito explorado, né? Então a gente consegue trazer, de novo, luz, o que é crédito do que não é um direito. Então se você precisa de direito, esse direito tem que ser o mais barato. Se é crédito, crédito é crédito, aí vai do apetite do nosso fundeador, né? Dado que a gente não tem dinheiro, fala assim, fundeador, a gente tem aqui o seu Manuel. O seu Manuel, olha, nos últimos 3 meses ele pagou bonitinho, ele faturou 100 mil, vamos dar 10 para ele? 10 e que condição? Não é a mesma condição do seu Manuel chegar diretamente lá, bater na porta e falar assim, eu preciso de 10. Então a gente consegue trazer esse histórico, esse, né, bom pagador, bom performance no seu negócio para conseguir um funding mais competitivo. Mesma coisa que o seu Miyagi. Né? Então, o seu Miyagi vende, tem nota fiscal, tem todas as informações aqui e tal. Dá para conseguir um funding mais barato? E a gente traz a ótica na transação, nos moldes da duplicata. Que é outro ponto relevante, né, em relação ao próprio boleto, né? Vou antecipar o boleto, mas o boleto espelha a relação mercantil. Volta para aquele ponto, né, que a gente falou bastante. Se lembrar, a duplicata, que está, né, se digitalizando, transformando numa duplicata escritural, ela é super antiga, Jorge. A lei da duplicata ela é de 68. Então, fala assim, se lembrar da duplicata, né, os novos... Imagino que o boleto seja a representação da transação mercantil, mas não é. A duplicata, ela vem daquele processo da 3 vias, né? Primeira via do papel carbonado, que é a do vendedor. A segunda via, do papel carbonado do comprador. E a terceira via era da casa bancária. Que você tinha que ter o reconhecimento do comprador assinando a duplicata para o vendedor chegar no banco, na casa bancária, e falar assim, eu quero antecipar. Então, percebe? A duplicata é, de fato, o ativo mercantil que pode ser negociado. Não, eu já cheguei a ver um modelo sofisticado de avaliação de risco das duplicatas, né? E assim, milhares de regras, e tinha regra, por exemplo, ter muito número redondo, não tem. Isso aí. E coisas assim, você tem metodologia para ver se o número é aleatório ou não, né? Então você tem essas matemáticas mais avançadas e tal, né? Porque quando você pega dos números reais, você vai ter mais números menores do que maiores. Por desenho, né? Porque os números se concentram nos menores e os maiores você chega mais devagar, né? E aí você tem toda o pessoal do FBI usa para ver fraude e tal, né? Não, total. E percebe assim, olha só que coisa maluca, né? Assim, existe um investimento gigantesco para testar se aquele negócio é legítimo, né? E eu diria que as instituições financeiras, elas justificam as altas taxas cobradas em função de, será? Né? Embora isso não represente muito no final do dia das fraudes, isso é muito, né, questionado, muito justificado. Agora, quando você tem essa mudança regulatória em que você vai conseguir enxergar no sistema lá do Banco Central, né, supervisionado pelo Banco Central, que aquela duplicata existe, que aquele número da nota fiscal está lá registrado, que ele é reconhecido pelas duas partes, sacado e sacador, que a transação é legítima, está performada, caraca, olha o poder disso... Né, na concessão de crédito, na modelagem, você vai deixar de testar, validar, buscar uma outra fonte. Olha lá. Pelo menos para olhar a performance passada, performance atual, você vai ter uma base fidedigna, né, disponível, não só para o regulador, para o Banco Central, mas para todo mundo usar. Que traga benefício, principalmente para o empreendedor que precisa disso. Não, muito bom. Assim, acho que foi assim, uma aula aqui um pouco sobre esse mercado, né? Sobre as novidades, a nossa aposta, né? É verdade. Estava até esquecendo aqui, ó, trouxe para você aqui a nossa garrafinha mercado de recebíveis, né? Você como legal. Nosso parceiro, investidor, você colocar aqui na sua... Aí, olha só. Aqui, né? É isso aí. É aqui, né, Maurício? Mercado de recebíveis. Mercado de recebíveis. Bacana. Que chique. Muito bom. Retribuir aqui, cadê?
como nasce uma startup. Isso aí, legal. Muito bom. Sabemos, né, Jorge? Tá aí esse desafio enorme. Muito bom, muito obrigado. Gente, bom. E você que está assistindo aqui, né, aprofundar um pouco sobre crédito, a gente falou bastante sobre inovação, modelos, e pega essa sacada, né, de você entender assim, qual é a mudança regulatória que você está apostando que vai acontecer, como que você constrói um negócio em cima dessa mudança, você já começa a escalar. A gente está falando de um negócio que foi criado há um ano atrás, né? Para quê? Para chegar lá na frente, eu entendo que tem menos barreira de entrada, mas chegar lá na frente você já tem volume e uma velocidade que já te bota como um dos maiores, e aí você pode ser o consolidador ou pode ser consolidado, não tem problema que está dentro do jogo. Está dentro do jogo. É isso. Muito bom. Muito bom, Henrique. Muito obrigado, cara. Obrigado, Jorge. À disposição. É isso aí. Vamos lá.